No mundo corporativo, certas crises chegam sem aviso prévio. A empresa pode estar indo muito bem em termos de faturamento e vendas, mas um descuido, uma barbeiragem de comunicação envolvendo algum dirigente importante e pronto, o incêndio se instala. Foi o que aconteceu nesta semana com a multinacional Danone, fundada há 105 anos na França. No Brasil, a Danone está presente desde 1970. É da marca uma das peças mais célebres da publicidade brasileira. Numa época em que ainda se colocavam crianças para fazer apelos de compra na TV, a empresa francesa emplacou uma propaganda de iogurte com o slogan mais famoso até hoje: Danoninho vale por um bifinho. Gostoso esse queijinho, né, filho? Ah, queijinho, pai. Chama-se Danoninho. É um queijo com frutas Petit Suisse. Foi criado na França em 1850. 100 gramas de Danoninho corresponde a 1/5 de suas necessidades diárias de cálcio. A propaganda levava o consumidor a entender que um potinho de Danoninho teria os mesmos benefícios de um bife de carne vermelha. Como se vê, o comercial era bonitinho, mas fazia alegações insustentáveis. E o slogan foi abandonado após críticas de nutricionistas e do CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Os negócios da Danone no Brasil estavam indo muito bem até essa semana, quando o vice-presidente mundial da empresa, Jürgen Essen, falou bobagens sobre a soja brasileira. De fato, ele falou bobagem. E é fácil de entender. Tentando demonstrar a importância da sustentabilidade dentro dos negócios da Danone, o executivo disse que a empresa já não compra mais nenhuma soja produzida no Brasil. A soja utilizada nas fábricas europeias viria de fornecedores asiáticos, assegurou, mas não disse de que país. O recado foi claro: a soja brasileira, segundo o diretor da Danone, não é sustentável. As palavras dele se espalharam como rastilho de pólvora. Mas antes que outras empresas embarcassem nessa cantilena, veio uma rápida reação do agro e dos consumidores brasileiros. Quem comandou essa reação foi o ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabreira. Depois de tentar insistentemente falar com alguém da Danone no Brasil, sem sucesso, Cabreira lançou uma campanha nas redes sociais para boicotar os produtos da empresa francesa. Alertada por ele sobre as declarações do executivo europeu, a Associação dos Produtores de Soja do Brasil emitiu nota desmentindo a suposta insustentabilidade do grão brasileiro. O Ministério da Agricultura também emitiu uma nota. E a campanha de boicote se espalhou pelas redes sociais. Já com a crise instalada, a Danone do Brasil emitiu outra nota, corrigindo a informação dada pelo dirigente europeu. A Danone desmentiu a Danone, como disse um jornal. Mas, basicamente, o que a empresa no Brasil disse foi que aqui ela continua se abastecendo da soja brasileira, que é comprada dentro de processos que verificam a sua origem, de áreas não desmatadas e que tem rastreabilidade. O problema, e isso a Danone brasileira não abordou, é que foi a matriz, a Danone europeia, que disse que não comprava mais soja brasileira. Isso não foi desmentido. Na prática, o vice-presidente mundial da Danone quis dar uma lacrada, como se diz por aí. Como a empresa de laticínios usa pouca soja em seus processos, basicamente para alguns produtos vegetais e apenas 5% da ração das vacas leiteiras, a empresa na Europa pode se dar ao luxo de dizer que não usa soja brasileira, embarcando no discurso de ambientalistas que querem demonizar todo o produto que vem do Brasil, como se tudo aqui fosse uma grande floresta ameaçada e saqueada de forma irresponsável. Na verdade, a irresponsabilidade aí foi do diretor da Danone. Se outras multinacionais decidissem seguir o seu exemplo, boicotando a soja brasileira, não haveria matéria-prima suficiente para criar aves, bois, suínos e peixes que ajudam a matar a fome do planeta. O Brasil produziu na última safra 153 milhões de toneladas de soja, ou 39% do total, enquanto a Ásia produziu 34 milhões, ou 9% do total. Como disse a ProSoja, a fala do dirigente da Danone mostrou desconhecimento do processo produtivo no Brasil e foi um ato discriminatório. Discrimina o único país produtor de soja no mundo que preserva o meio ambiente e os recursos hídricos dentro das propriedades. Somente aqui no Brasil, os agricultores são obrigados a manter cobertura nativa entre 20% e 80% da área da propriedade, sem receber nada por isso e sob risco de punição caso não cumpram o Código Florestal. O dirigente da Danone não deu mais nem um pio, de certo tentando salvar a própria cabeça depois da bobagem feita.
No ano passado, a Europa comprou 7,5 milhões de toneladas de soja do Brasil, ou 45% da necessidade total do continente. E a soja brasileira, atacada lá fora e cá entre nós, atacada também aqui dentro por alguns esquerdistas, ocupa menos de 4% do território nacional e somente 0,7% do bioma amazônico. O grão de soja rende ao Brasil 53 bilhões de dólares por ano e é o principal item de exportação de 11 estados da federação. O Brasil é o maior exportador mundial da commodity, bem à frente dos Estados Unidos. No tira-teima, no desafio, não tem como provar que algum outro produtor mundial de soja tenha um sistema tão sustentável de produção como o brasileiro. Como o próprio Ministério da Agricultura afirmou em nota, e estamos falando de um ministério de governo esquerdista, na comparação com outros países, a agropecuária brasileira demonstra um descolamento positivo em termos de ganhos de produtividade e redução de impactos negativos. A grande lição disso tudo para Danone é que será preciso melhorar o media training dos seus dirigentes para que não falem bobagens desastrosas para os negócios. E para nós, brasileiros, fica a lição de que não devemos mais simplesmente engolir discursos preconceituosos contra o setor em que somos mais competitivos, a agropecuária. Por A mais B, com apoio da ciência e dos dados, temos o dever de reagir e destacar nossa competitividade e sustentabilidade. Senão, seremos condenados a ver os outros lucrando com a sustentabilidade alheia e ainda fazendo pouco caso disso. Encerradas as eleições, teremos em breve novos dirigentes no serviço público municipal que vão tomar decisões importantes de impacto em nossas vidas. Nesse momento em que os novos governantes terão o poder de determinar os rumos das nossas cidades, nós temos uma sugestão de leitura que convida à reflexão sobre o cenário político atual. É a obra O Alienista, de Machado de Assis, em uma edição especial da Gazeta do Povo. Esse conto clássico aborda questões sobre poder e tirania, mostrando como um personagem influente impôs restrições e controles sobre uma cidade inteira, sob o pretexto de um bem maior. Para baixar gratuitamente a edição especial da Gazeta, acesse gazetadopovo.com.br/alienista ou pelo QR Code que aparece na tela. Vale a pena a leitura. E após baixar o e-book, aproveite e torne-se assinante da Gazeta do Povo com uma oferta especial. R$1 por mês nos 3 primeiros meses. Assine já e libere acesso a outros clássicos da literatura em edições exclusivas. O link está na descrição do vídeo. Um único homem, com poder de decidir quem deve ser perseguido e quem deve ser poupado. Um tirano que pensa estar do lado certo e não enxerga mais limites. Você sabe qual é o final dessa história? Descubra em O Alienista, conto escrito por Machado de Assis, que agora recebe uma edição exclusiva da Gazeta do Povo. Uma obra fascinante e que vai fazer você pensar no Brasil dos dias atuais. Clique no link e baixe o livro gratuitamente. O Alienista, com prefácio escrito pelo colunista Flávio Gordon. Você não vai querer ficar sem saber o desfecho de toda a tirania do bem.